Olá, queridos irmãos, a paz a todos, Deus abençoe de forma tremenda cada um nesse dia. Muito bom estar com vocês novamente. Aqui estamos falando no canal sobre a palavra do Senhor, as mensagens dirigidas ao povo de Deus, à igreja do Senhor. E agradeço a todos que estão inscritos no canal. Se você está assistindo e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. Você não paga absolutamente nada, apenas para nos prestigiar nesse momento em que a palavra de Deus está sendo trazida. E também abençoar a sua vida, né? Porque meus inscritos estão debaixo da proteção do Senhor, orando por cada um de vocês, pela família de vocês, para que Deus derrame sobre cada um a bênção sem medida. Também, se você está assistindo, é importante que você dê um gostei ou não gostei, porque assim o vídeo também tem importância para o YouTube. Passa um pouco mais tempo no YouTube e assim outras pessoas podem acessar e ter essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Então eu quero hoje nós comentarmos um pouco sobre Mefibosete, 2 Samuel capítulo 9, apenas o verso 7, diz assim, 2 Samuel 9, 7. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu trarei como bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Essa história é uma história bem interessante, uma história conhecida da igreja, que é de Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul, era filho de Jonatas, neto de Saul. E o destino desse homem começa exatamente quando ele está ali pelo palácio, passeando como qualquer uma outra criança de 5 anos, e daqui a pouco se recebe a notícia de que seu pai e seu avô haviam acabado de morrer. Naquela correria, naquela pressa, a babá o toma nos braços, sai correndo, tropeça, cai, e esse menino se machuca e fica manco, e manco para o resto da sua vida. Parece que a história ela traz algo como se fosse meio que injusto isso acontecer. Poxa, é injusto isso acontecer. Morre meu avô, morre meu pai, e agora essa situação, o que eu tenho a ver com essa história, né? Mas todas as coisas, diz a palavra, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, a situação de Mefibosete acontece quando ele era criança. Então, a partir daí, ele se vê numa situação física desconfortável, porque agora ele é manco. Uma situação emocional também desconfortável, porque isso gerou um trauma na sua vida, e ele vai permanecer com essa situação durante toda a sua vida. A Bíblia não relata de uma cura nem física, nem de uma cura espiritual, nem de algo emocional, afetivo, nada. Alguém deixou cair esse menino, e ele agora se desenvolve como um homem incapacitado nessa perspectiva, não só física, mas também emocional, afetiva. Por quê? Me desculpe se eu não consegui fazer isso. Me desculpe se eu não consegui realizar isso. Me desculpe se eu não consegui chegar onde eu cheguei, é porque alguém me deixou cair. Sabe essas situações que acontecem no cotidiano da vida, que mexe com o teu lado emocional, que mexe com o teu lado afetivo. Então, Mefibosete é a figura de um homem que não ficou manco somente físico, mas um manco emocional, afetivo, sentimental. Mostra essa incapacidade em toda a sua vida. E também ele é privado da experiência do crescimento. Aquela coisa de crescer, se desenvolver como qualquer outra criança normalmente, agora é impedido pela situação no qual ele é acometido. E esse crescimento, volto a dizer, que não era só um crescimento físico, mas
afetivo, emocional, social, né? As crianças da sua época, os seus amigos, não vão querer estar perto deles, vão distanciá-lo das situações, vão discriminá-lo por ele ser manco, vão discriminá-lo por ele ser dessa forma, vão discriminá-lo porque ele age dessa forma. Então, uma coisa interessante, ele mora em Lodebar. Lodebar, essa palavra Lodebar significa lugar de esquecimento. E ali ele está esquecido. Veja só, o pai, o avô morrem, ele sofre um grande trauma físico, emocional, sentimental na infância, carrega durante toda a sua vida e mora num lugar que ninguém lembra. Lodebar significa lugar sem comunicação, lugar de esquecimento, lugar aonde ninguém lembra. E aí está a figura desse homem. Só que, o que acontece? Em determinada situação, o rei Davi, por amor a Jonatas, pede para que ele saia desse lugar. Ou pede não, ele determina como rei que ele saia desse lugar de esquecimento, que é Lodebar, e venha para morar em Jerusalém. Olha como as coisas elas vão se acertando, elas vão se organizando. Ele, a pedido, com a determinação do rei Davi, determina que ele saia desse lugar de esquecimento e vá para Jerusalém, local de paz, né? A palavra Jerusalém traz essa coisa da possessão de paz, né? Ali, naquele lugar que é esquecido, agora para um local de paz, aonde ele vai estar morando junto com o rei. Então, esse homem ainda não está curado. Talvez aquele lugar, a saída daquele lugar, da cidade de Lodebar para a cidade de Jerusalém, ajudou, proporcionou para ele um outro ambiente, um outro momento. Agora, no palácio do rei, junto com o rei, ele vai ter um outro tratamento, vai ter pessoas ao seu lado, pessoas que vão estar perto dele. E aí o que acontece? Mesmo assim, a sua cura, ou cura do trauma, ainda não tinha sido restaurado, digamos assim, ou seja, ainda não tinha sido curado disso. Mas ele estava ali, ao lado do rei, no palácio, num local agora de paz. Então, às vezes as pessoas elas convidam, vamos para a igreja, porque lá tu vai ser curado, lá tu vai se livrar dessa situação, lá se tu fizer isso, nunca mais vai acontecer isso contigo, se tu fizer essa coisa, nunca mais vai acontecer essa coisa. Não, mas se Deus não quiser que as coisas sejam assim. Então, assim, não significa que eu vou ser livre de todas as coisas. Não significa que as situações vão desaparecer. Não significa que as cicatrizes dessa situação vão desaparecer de uma hora para outra. Não. Pode ser que eu tenha que conviver com isso. Tem situações na nossa vida que acontece que a gente não se livra, não consegue se livrar delas. Tem situações que nós vamos levar para a nossa sepultura ali, não vamos estar livre dela. Coisas dolorosas, coisas profundas. Assim como Mefibosete sai da condição de uma cidade no qual nem tinha nome nem comunicação e entra para uma cidade de paz. E sabem, meus amados e queridos irmãos, embora ele tenha situações, ele sai de uma cidade para outra. Isso mostra o quê? Mostra que esse Mefibosete, na realidade, é uma figura, uma representação do ser humano. Nós estávamos numa situação onde não tínhamos comunicação, o pecado nos deixou manco, a morte próxima, estávamos fadados ao fracasso, num lugar de esquecimento, sujeito às autoridades de um ser maligno.
E o que acontece? Ele determina: venha, saia desse lugar e venha assentar-se à mesa. A partir de agora, você vai assentar-se à mesa junto comigo. Que coisa maravilhosa. Nós não éramos dignos, irmãos. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, mesmo com defeito, mesmo mancando, mas ele nos amou. Então, ou seja, embora não seja saudável, embora Mefibosete não seja saudável, ele se assenta à mesa do rei. Sabe, amados, nós temos falhas, nós temos defeitos, nós temos problemas, coisas que a gente não compartilha com ninguém, cicatrizes, marcas feias, dolorosas. Mas mesmo assim, o Senhor te chama para sentar à mesa junto com Ele. Pelo menos Ele chegou à mesa do Pai. E você, na sua mesma condição, mesmo com suas falhas, mesmo com as suas situações, mesmo com as suas cicatrizes dolorosas, suas marcas dolorosas, Ele te convida para sentar à mesa. Venha sentar à mesa junto com o Rei Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia, te guarde, te proteja, derrame sobre você e a sua família toda a paz do mundo.